Romanos capítulo 4 e o verso 18. Olha o que ele diz. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha isso, que maravilhoso! A primeira frase já me deixou de boca aberta. Abraão esperando contra a esperança. Você consegue entender isso? Esperar contra a esperança. Esperar diferente do que é a esperança. E por que eu tô falando isso? Porque ele estava esperando algo que... O que era natural para ele esperar realmente? Continuar envelhecendo, aposentar e morrer. Ele já tinha 100 anos, Sara já tinha uma idade avançada, e aí Deus vem com uma novidade para eles, falando de algo que era completamente contraditório para a situação de vida que eles estavam naquele momento. Então, Deus podia prometer uma casinha feliz, um asilo com cuidadores carinhosos, Deus podia prometer uma lavourinha para eles comerem uma horta, Deus podia prometer um final de vida sem sofrimento, Deus podia prometer para eles uma série de coisas que estavam a favor da esperança, porque quem tá no fim tá esperando aquela coisa suave, tranquila, um fim sem maiores dificuldades. E aí Deus vem e promete um filho. Um filho. E não era um filho adotivo, porque Deus também podia prometer um filho assim, olha, o pessoal da adoção vai chegar com uma criança para vocês tomarem conta, ou seja, com um processo bem tranquilo. Não, Deus prometeu um filho fora da época, fora do contexto, fora de tudo. E aí a gente entende que Deus quer com a gente algo novo. E esse algo novo de Deus só dá pra gente ter, só dá pra gente experimentar numa caminhada. E a caminhada está relacionada com a esperança. E a esperança não tem que ser exatamente aquilo que é natural, aquilo que os olhos podem ver. Abraão creu ainda que não via. Ele não via possibilidades, mas ele tinha a consciência de que quem falou foi Deus. Quem falou foi o que pode todas as coisas, que criou todas as coisas e que nele a gente pode confiar, não é assim que diz a música? E aí ele vê e começa, mas puxa, Deus chegou assim do nada e falou assim, Abraão, você vai ter um filho? Não, Deus não chegou do nada e disse, Abraão, você vai ter um filho. Deus teve com Abraão uma grande caminhada. E começou do jeitinho que a gente colocou esse louvor aqui para tocar. Sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Deus podia abençoar Abraão onde ele estava? Sim, ele é Deus. Deus podia primeiro abençoar a vida dele para depois falar para ele sair? Sim, ele é Deus. Mas Deus falou, primeiro você sai. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse lugar de segurança, sai da onde as coisas te sustentam, sai da onde tá confortável. E aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, faz muito sentido. Porque nós temos a tendência, ao menor sinal de conforto, a gente tem uma tendência a parar. Vocês já repararam agora nesses dias de frio? Vocês já repararam as coisas acontecendo? Quando a gente encontra nesses dias de frio um lugar que não é tão frio assim, por isso tá na rua, encontrou um cantinho no ponto de ônibus que seja, que não bate aquele vento, o que você faz? Você quer ficar ali. Você não quer sair de jeito nenhum, porque ali tem um momento de segurança, de conforto, de situação confortável para você se manter ou aquecido, ou em paz, ou sem nada para ter que procurar. Não é assim? A gente encontra uma posição na cama, puxa, essa é a quentinha, nem vou me mexer porque vai que meu pé gela de novo.
A gente tem uma série de situações onde a gente busca conforto e depois que a gente acha conforto, a gente muda. Depois que a gente acha aquele emprego, você quer mudar? Ah, tô 20 anos aqui, é tudo tão bom, o convênio é legal. A gente vê um confortinho, a gente se estabiliza, a gente monta a estaca e não quer sair do lugar. E Deus queria mostrar para ele muitas coisas muito melhor e que ele jamais iria conseguir experimentar se tivesse ali naquele lugar de conforto, naquele lugar de segurança. E aí Deus fala, sai. Olha Deus criando o novo aí. Não é isso? Persistiu no novo e viveu milagres. Deus criou o novo. O que Abraão fez? Quando o texto fala de que Deus falou para ele, Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, vai para um lugar que eu vou, no futuro, te mostrar, sabe o que ele faz? O texto embaixo diz, e Abraão fez isso, saiu. Não fala, aí Abraão ficou pensando, aí Abraão deu uma festa de despedida, aí Abraão ficou muito chateado, perguntando que roupa vai levar, Não! A palavra diz que Abraão simplesmente foi, obedeceu a voz de Deus. E foi, Abraão, foi. Foi para onde? Ele não tinha a menor ideia, ele só foi. Porque Deus não foi claro dizendo para onde que ia, não deu endereço nenhum para ele ir. Ele só diz, vai, sai daí, sai. Começa a se mexer, sai do conforto, sai da situação de paralisia, porque aí vai estar bonzinho para sempre, aí vai estar gostosinho para sempre. Não, sai. Saiu. Ele começou a sair e realmente a palavra de Deus estava se cumprindo. Ele estava caminhando, sem saber para onde, e nesse caminho ele tinha prosperidade de ovelhas, de gados, de animais, ele tinha prosperidade de pessoas junto dele, ele tinha prosperidade de empregados, e aonde ele passava, tudo estava legal, tudo estava bem. Até que começou a crescer demais, abençoar demais, Deus fala outra novidade para ele. Ah, não tá muito confortável, você tá ficando mais acomodadinho. Você vai agora se separar do seu primo. Vamos para um novo. Olha Deus com mais uma novidade aí. O que Abraão fez? Não fala que, olha... Não, Abraão simplesmente ele confiava tanto em Deus que ele fala, Ló, escolhe aí, para onde você quer ir? Porque eu sei que para onde eu for, Deus vai me abençoar. Escolhe onde você quer ir, meu filho. Escolhe para onde você quer ir, porque o lado que eu for, eu sei que eu vou ser abençoado. E Ló escolheu o melhor lugar. E aí você podia pensar assim, aí Abraão sentou, chorou, ficou deprimido, porque onde já se viu um primo tão ingrato, escolheu o melhor lugar e deixou ele nas ruínas. Não. Ah, então você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Pronto, acabou a discussão e Abraão foi. Foi para onde? Eu não sei ainda. Eu vou para onde Deus mandar. Deus não deu endereço. E aí, quando tá Abraão já vivendo muitos milagres com Deus, numa caminhada de perseverança, porque Deus falava, ele fazia. Deus falava, ele fazia. Deus falava, ele fazia. Deus pedia o primeiro passo e ele dava. Aí, Deus não teve dúvida. Chegou para Abraão e falou assim, agora é a hora do filho. No fim, Deus fala assim, agora é hora de começar. Olha isso, gente. Como é maravilhoso caminhar com Deus. Como é maravilhoso estar perseverante na presença de Deus. Quando ele acha que está no fim da vida, que já viveu muitas experiências com Deus, simplesmente Deus chega com uma novidade incrível, inacreditável para quem estava naquela situação e para quem tinha uma expectativa humana das coisas como deveriam ser. Simplesmente ele fala, agora é hora de ser pai. Agora é a hora do filho. Ah, mas foi naquela hora que ele teve o filho? Não, eles, olha, vai acontecer. O filho vai chegar. Deus prometeu antes de dar. Deus prometeu abençoar todo o nome dele e ainda mudou o nome. Falou assim, não, você vai ter um nome para ser honrado.
você vai se separar do seu primo, e não vai ser uma separação para dividir e arruinar, a sucumbir, muito pelo contrário. Nessa separação haverá prosperidade. Agora vai ter um filho, o filho da promessa. E aí Abraão pega e olha, você viu que o texto diz que nós lemos? Abraão esperando contra a esperança. Ele olha para as circunstâncias e fala, tô nem aí. Deus falou, Deus vai cumprir. E eu lembrei de um louvor que eu cantava quando eu era criança. Diz assim, bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Olha que letra! Por que ele fala, bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão? Porque Abraão não se interessou para a esperança do mundo, da esperança do que era natural. Abraão falou, Deus falou, ele vai fazer. E olha o que diz lá na frente, ó, o verso 18 diz, Abraão esperando contra a esperança, creu. Para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E assim será a tua descendência. E olha o que ele fala, o texto fala no 19. E sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a Sara em idade avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência de que o corpo dele estava cansado daqueles 100 anos. Ele tinha essa consciência. Ele nunca imaginou, não, eu me sinto jovem, ok, tá tudo certo. Eu tenho 100 anos, mas eu tô em forma. Não. Ele olha isso. Olha o que o texto diz. E sem enfraquecer na fé. A fé, ó, tava bombadona de forte. Mas ele diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e de idade avançada também, Sara. Ele estava consciente das condições dele, mas ele também estava consciente do poder de Deus. Eu não estou aqui nessa noite te prometendo o que você vai ter, o que você vai fazer, eu não estou te prometendo nada. Eu estou te pedindo para você dar um passo adiante em direção a Deus. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, ó, vem, caminha em direção a mim. Ele trouxe para nós a salvação. Ele trouxe para nós Jesus Cristo para mudar a nossa história. Ele deu o sacrifício principal. Ele fez com que você e eu estivéssemos aqui nessa noite para ter uma vida transformada, para ter um novo sendo criado. Quando ele falou para Abraão, você vai ter um filho, não foi assim, ó, tenha filho Abraão e Sara apareceu grávida. Não foi assim. Teve um tempo de espera. Teve um tempo ainda para essas coisas se concretizarem. E cada minuto que passa, as esperanças começam a amortecer. Só que a palavra diz que ele sem enfraquecer na fé. Sabe o que é isso? Perseverar na caminhada. Saber com quem você está andando. A mesma coisa você e Deus, meu irmão. Você tem que andar com Ele. E todas as experiências que você tem com Ele começam a se multiplicar de uma maneira e você fala assim, não, eu confio. Porque Deus já fez aquilo, aquilo e aquilo outro, eu confio. Porque a palavra dele não volta vazia, eu confio. Porque ele prometeu para mim, para o meu coração, eu confio. Porque Deus pode todas as coisas. Porque Deus me escolheu. Porque Deus criou todas as coisas. Porque Deus me colocou nessa situação ou permitiu que eu estivesse nessa situação e Ele é Deus para que eu saia dela. Perseverança, meu irmão. Perseverança, caminhada, não significa que não vai ter problemas. Quando fala, eu vou perseverar, vai ser tudo legal. Não, não vai ser tudo legal. Assim como ele tinha consciência de que o corpo dele estava cansado. Talvez a notícia que ele recebeu não foi, uhul, agora eu vou ser pai, que legal. Talvez ele fosse, puxa,
Tá bom, pai, eu vou ser pai, ok. Mas eu tenho 100 anos. Mas eu tenho um corpo amortecido. Mas eu tenho uma situação desfavorável. Humanamente as coisas não estão ao meu favor, mas eu creio. E é isso que você precisa ter na sua caminhada com o Senhor. Humanamente as coisas não estão ao meu favor. Humanamente, eu não tenho o emprego. Humanamente, eu não tenho a formação. Humanamente, eu não tenho as condições necessárias. Humanamente, tá tudo desfavorável. Mas eu vou perseverar na fé. Eu vou perseverar naquele que me põe de pé todos os dias. Eu estava lendo o texto de Gênesis que conta a história de Abraão e cada título, né, dos textos, dependendo da Bíblia varia, mas na minha Bíblia eu estava dizendo algumas coisas. E quando chegou na parte do filho, diz assim: e Deus anima Abraão dizendo que ele vai ser pai. E talvez para você fale assim, ele não é animar... Mas você devia se animar com novidade, se animar com coisas novas. Deus quer te animar com coisas novas. Deus quer te animar com milagres novos, mas você precisa perseverar. Você não tem que desistir na primeira dificuldade. Porque aparentemente milagre não dá conta de acontecer sozinho, senão não vai ser milagre. Para que Deus precisa agir no básico? Puxa, você sabe que pegar água e sabão você lava qualquer coisa. Você vai realmente pedir para que Deus faça isso para você? Isso não é milagre. Mas quando chega a hora de que Deus tem que agir, confia. Confia, não enfraqueça na fé. A gente não pode ser teimoso. O teimoso é fraco na fé e fica, eu quero. Mas ele não persevera. Ele quer por birra. Você tem que me dar, tem que ser desse jeito, tem que ser como eu quero. O perseverante não. O perseverante entende que existe uma caminhada que ele precisa trilhar, que vai acontecer coisas que estão fora do controle dele, porque a gente precisa entender que nada está no nosso controle. Gente, a previsão do tempo ontem era que faria muito sol de manhã, mas a previsão não disse que ia chover. Mas as coisas não estão no nosso controle. O homem diz muita coisa. As sentenças são sentenças e sentenças que você fala, não acredito que é dessa maneira. Humano, você espera um monte de coisa básica, mas não estão no nosso controle todas as coisas. Todas as coisas estão no controle de Deus, debaixo da mão poderosa de Deus. Ele pode mudar qualquer sentença, ele pode fazer com que tudo mude da noite para o dia, ou ele pode fazer com que todo o processo demore para que você entenda cada detalhe. Porque vocês já repararam que às vezes a gente, quando vê a história rápida demais, você não entende o contexto e aí não sabe o que fazer com o resultado? Às vezes você precisa aprender. Às vezes a gente precisa de mais devagar. Às vezes, rápido demais, a gente não pega com clareza aquilo que a gente precisa pegar. E aí a gente precisa mais devagar. E é assim que nós esperamos no Senhor, com perseverança, com confiança e fazendo de cada dia a nossa caminhada com Deus. Meu irmão, caminhar com Deus é a melhor coisa, mas melhor coisa ainda é esperar contra a esperança. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, você sentar e ver o agir de Deus na vida da... Eu sei como Ele age na minha vida. Eu sei que todo o tempo Ele está cuidando de mim. Ainda que a situação não seja favorável. Você crê no novo? Eu gostaria que nessa noite você olhasse para dentro do seu coração e falasse assim, eu quero crer dessa maneira, Senhor. Eu quero ser bem-aventurado como Abraão. A palavra disse assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você vai ser abençoado, você vai ser próspero, a sua descendência será numerosa, de uma forma que você não pode contar. Olha para as estrelas do céu. Pensa numa promessa dessa. Olha o que você consegue ver. Aí quando Deus fala em extensão territorial, Ele fala, olha para a direita, olha para a esquerda, olha onde a tua vista pode alcançar.
Quando a gente pensa no nosso projeto, a gente se limita no nosso quadradinho, a gente pensa, ai, vai abençoar aqui a minha casa, a minha família, o meu bairro, talvez, alguém que trabalhe comigo, e a gente fica preso naquele quadradinho. Mas quando a gente está falando de Deus, isso começa a expandir de uma forma tão maravilhosa que aí a gente só pode crer que os olhos humanos não enxergam nada. Por isso que você precisa crer contra a esperança natural. Por isso que você precisa crer contra essa esperança. Por quê? Porque a nossa esperança é tão reduzida perto dos projetos que Deus tem para nós, perto daquilo que Deus pode realizar, perto daquilo que Deus pode entregar nas nossas mãos. Então, como que você tem crido? Como que você tem colocado expectativa nas mãos do Senhor? Uma expectativa pequenininha? Uma expectativa, talvez, que você não... Ah, eu acho que isso aqui dá para Deus fazer. Porque às vezes a gente fala assim, eu acho que isso Deus consegue. Eu acho que isso Deus dá conta. Deus é Deus, meu irmão. Seja bem-aventurado em confiar no Senhor. A música que eu cantava quando criança, ele fala assim, é feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. E na tribulação é paciente, esperando o seu Salvador. A tribulação é um momento onde a gente treina muitas coisas, e a paciência é uma delas. Por que a gente precisa ter paciência? Porque na hora do agito a gente quer tomar uma decisão que não pode tomar. E normalmente a gente decide fugir, a gente desiste. Na hora da tribulação a gente quer fugir. Por isso que precisa de paciência. Porque eu tenho que perseverar na hora da tribulação e saber que essa é a minha caminhada com Deus. Eu conheço o Deus que eu creio, eu tenho experiências com Ele e eu sei que Ele é poderoso para me guardar, eu sei que Ele é poderoso para transformar, eu sei que o poder que habita nele é o poder da ressurreição, que trouxe Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder que agiu ali na ressurreição de Jesus, agindo na nossa vida, na minha e na sua diariamente. Então por que, meu irmão, você vai desesperar da fé? Por que você não vai crer contra a esperança? Creia contra a esperança, tenha expectativa no Senhor, tenha expectativa em buscar a presença de Deus, que todos os dias da sua vida seja isso. Eu confio no algo novo do Senhor. Eu confio na novidade de vida que Deus tem para dar. E não importa o que Ele te peça. Quando Ele pediu, sai, Ele estava falando, Abraão, vem. A gente pensa, nossa, coitadinho, teve que abandonar a casa, a família, tudo. Não, Deus só estava dizendo, vem. E Deus diz para mim e para você hoje, vem. Vem, dá o seu passo de fé, dá o seu passo de confiança. Ah, mas para onde eu vou? Não importa, só vem em direção ao Senhor. Quando ele fala, separa de Ló, vem, vem. Ai, mas olha, coitado, vem em direção ao Senhor. Porque a palavra de Deus também não foi que Ló foi amaldiçoado. Muito pelo contrário, Deus salvou, a gente viu no culto de domingo, Deus salvou toda a família dele e só não salvou a mulher de Ló porque ela olhou para trás. Deus não quer de jeito nenhum que eu e você olhemos para trás. Deus está falando, vem, olha aqui para mim, para frente, olha, dá o seu passo para frente, dá o seu passo em direção a mim, dá o seu passo caminhando para minha direção. Ai, mas eu não sei para onde ir. Confia no Senhor. Confia que Ele é o Deus da provisão. Confia que Ele é o Deus da restauração. Confia que Ele é o Deus de milagres, Deus de cura. Confia que Ele é o Deus da novidade. Confia naquilo que Ele plantou no seu coração como sonho. Às vezes a gente acha que o sonho passou. Porque para Abraão tinha passado, mas não passou, meu irmão. Persevera. Usa esse mês de agosto para perseverar na presença de Deus, para perseverar em oração. Usa essa campanha para perseverar, dizendo Deus é bom o tempo todo e eu vou confiar e eu vou caminhar. Eu quero que a minha caminhada seja uma caminhada de experiências com Deus, experiências com aquilo que Ele tem para dar. Eu quero que a minha fé se torne uma fé perseverante. Eu não quero ter uma fé teimosa. Eu não quero ter uma
uma fé birrenta, mas uma fé de quem caminha com o Senhor, de bem-aventurado porque eu confio. É isso que nós precisamos todos os dias, nos levantar e nos propor a fazer, porque Deus é bom. Deus promete antes de dar. E todas as vezes que ele fez isso com Abraão, ele falou assim, Abraão, ó, sai da tua terra, porque eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou fazer aquilo outro. Se mexe aí, meu irmão. Se mexe aí, Abraão. Fala assim, Abraão, separa de Ló. Se mexe. O impossível é seu. Eu te dou um novo nome, eu te dou uma nova perspectiva, eu te dou coisas maiores do que aquilo que você pensa. E aí, o que você pensa? O que é bom? E aí, o que você pensa? Você pensa coisas boas? Você dá conta de pensar coisas boas? Então, você não tem ideia do que passa na cabeça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. E agora eu gostaria de convidar você para uma oração. Eu gostaria de convidar você para fazer uma oração dizendo assim, olha, Senhor, eu quero esperar contra a esperança. Eu quero essa fé de Abraão. Eu quero ser tocado de uma forma especial nessa noite. Você pode falar isso para Deus? Você pode falar, Pai, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser tocado por Ti, eu quero ser envolvido na Tua presença, eu quero ter uma fé que vive à luz dos resultados antecipados, eu quero enxergar aquilo que o Senhor falou. Porque o que é humano a gente consegue enxergar. Mas quando Ele fala assim, olha, eu vou te levar para algum lugar, eu não sei qual que é, mas eu enxergo que o lugar é bom. Quando ele fala assim, olha, separa do seu primo Ló. Ló, escolhe o lugar. Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que o lugar é bom. Ah, olha, você tá com a idade avançada, não vai conseguir ter um filho, eu não sei como vai ser, mas que eu vou segurar essa criança no colo, eu vou. Porque é Deus que tá falando. Comece a enxergar aquilo que Deus fala para você, além da expectativa. Amém?